Dando continuidade aos nossos vídeos, no último vídeo, os vídeos sobre o livro Monsenhor de Seguir, no último vídeo nós vimos ali aquela acusação de que os padres só fazem o seu trabalho ali, mas que eles nem acreditam naquilo que eles fazem, né, naquilo que eles pregam, enfim. E hoje nós vamos ver uma outra afirmação, né? Os padres são uns mandriões, uns preguiçosos, pessoas ociosas, né? Para que servem eles? Né? Então tem essa, né? Não, padre tem uma vida mansa, né? Padre é tranquilo, padre é sossegado, padre não tem família, o negócio dele é só celebrar uma missa ali e tal, e tá bom, né? A vida de padre é a melhor vida que existe, né? A vida tranquila. E isso quando é muito educado, né? Algumas pessoas falam, não, padre é tudo preguiçoso, querer ser padre é coisa de gente preguiçosa, coisa de gente que não quer estudar, gente que não quer fazer nada. Pois bem, para você ser padre, né, você tem aí 8 anos, no mínimo, de estudo. Existem seminários que são 12, 14 anos de estudo, né? Assim, pesado, né? Além da faculdade de filosofia, teologia, ainda tem as matérias dentro do seminário, né? Então existe todo um trabalho intelectual do padre, né? Do seminarista que vai se tornar padre um dia. Né? Então não é coisa de gente preguiçosa, de coisa de gente ociosa que não quer fazer nada. Não, é muito mais difícil, né? Às vezes é muito mais fácil você acordar cedo e trabalhar, voltar e ficar na TV, do que você ser um seminarista, do que você ser um padre que tem que estar todos os dias montando uma homilia, se informando, estudando, e dar palestra, e faz atendimento espiritual, e atende confissão e tal. Então é uma vida movimentada, visita os doentes, né? Então não é coisa de gente preguiçosa, né? Para você ser padre, você tem que ser muito homem, né? Para ser padre de verdade, né? Não igual nós falamos no outro vídeo, esse tipo de gente que acha que ser padre é uma profissão, né? Que já não reza mais, não se esforça mais para fazer uma missa decente, não estuda mais liturgia, não estuda mais nada, né? Não, ser padre, de fato, é uma luta muito grande, né? É uma vida de renúncia. Então é algo extremamente complexo que só é possível com a graça de Deus, né? Então falar que padre é preguiçoso, ser padre é coisa de gente que não quer fazer nada, é a pior besteira do mundo, né? Enquanto falam isso dos padres, ninguém, né, fala nada sobre, não, para ser padre é coisa de gente preguiçosa, mas para ser pastor de igreja protestante é algo dificílimo, você faz uma faculdade online, pronto, você já consegue ser pastor, né? E isso daí é tido como pessoas que trabalham pelo bem do povo, né? Ninguém vê o bem que os padres fazem, né? E não só atualmente, né, mas em toda a história da igreja. Todas as vezes onde houve guerra, onde houve doenças, onde houve conflitos, crises civis, né? Quem que era chamado para ir até os hospitais? Quem que era chamado para atender as pessoas, né, que estavam ali escondidas? Quem que era chamado para ir nas cadeias? O padre. Então veja, o padre ele tem um trabalho tão intenso, né? E o que ele ganha em troca? O povo falando mal dele. O povo dizendo que o padre é preguiçoso. O povo criticando a atuação do padre, né? Ah, o padre falou uma coisa que eu não gostei. Ah, o padre fez, eu não gostei. Então, assim, a recompensa do padre é ser criticado pelo povo, né? Pelo menos a recompensa aqui, né? O que a gente ganha aqui de elogio ou de crítica, no fundo não interessa. O que interessa realmente é a nossa recompensa no céu, né? É aquilo que nós vamos receber pela graça de Deus depois, né? Pelo nosso trabalho, né? Isso é o que realmente importa. E é isso que os padres têm que se preocupar. Com críticas aqui, isso é o de menos. O padre não tem que se preocupar em ficar agradando o povo. O padre tem que se preocupar com a pregação da verdade, né? Ensinar a verdade, celebrar os sacramentos de maneira respeitosa, né, de maneira lícita, de maneira válida, né? É isso que eles têm que fazer. Se vai magoar um, magoar outro, tá? Nossa, isso é extremamente secundário, né? O padre está a serviço de Deus para salvar o povo e não a serviço do povo, entende? Então, ser padre é algo extremamente complexo,
não é simplesmente celebrar a missa, uma missa ali, uma missa aqui e tal, não, é algo complexo, né? Quem foi seminarista sabe, né? Quem teve uma convivência a mais com os padres sabe do como é difícil, né? Quanto é pesado ficar atendendo o povo, fazer atendimento de confissão, atender o povo, cuidar de uma paróquia, como aquilo cansa, né? Como é pesado você ter que pegar a fé e atender uma pessoa que está passando por alguma dificuldade e você ter que explicar para aquela pessoa que tal ação dela está errada por causa disso. Deixa eu dar um exemplo prático, né? Você é padre, vai lá uma mulher ou um homem que divorciou da mulher e quer casar de novo porque se sente sozinho, né? Olha a delicadeza que o padre tem que ter para explicar para aquela pessoa, né, que não é assim, você não pode separar e casar de novo. Não, não, é pecado. Então, se você se casou na igreja, você se separou, ou o seu casamento é nulo, e isso tem que passar por um processo no tribunal eclesiástico longo, né, ou você não pode se casar de novo. Então você tem que conviver só, né, você tem que se contentar, digamos assim, com Deus, tenha uma vida de oração, viva a castidade e tal. Então olha como é delicado ser padre, orientar o povo, atender a confissão, dar um direcionamento espiritual, né? Fazer as homilias, dar cursos, né? Então é algo extremamente complicado, né? E, como eu disse, o que o padre ganha? O padre ganha crítica e muitas vezes é caluniado falsamente, inventam mentiras sobre ele, né? É isso que o padre ganha, né? Uns tempo atrás aí, um padre que ficou preso por anos, acusado de ter abusado de uma jovem, né, foi constatado que a acusação foi mentira. O padre ficou anos e anos preso injustamente, teve a sua reputação jogada no lixo por conta de uma mentira, né? E por que fez isso? Porque acusar padre, acusar membros da igreja, dá ibope. O que a mídia quer, o que o mundo quer é denegrir a imagem da igreja. Só isso. Quando eu faço um vídeo aqui, e isso, desculpa o barulho, quando eu faço vídeos aqui, né, igual eu fiz o vídeo sobre a CNBB que mandou plantar a árvore no dia de finados, veja, eu não tenho nada contra os bispos, né? Eu respeito os bispos, o ministério deles, né? Se eu ver, eu beijo a mão. Então não é falar mal por falar mal, não é pelo prazer de criticar. Nossa, como seria muito melhor se eu pudesse fazer um vídeo toda semana só falando bem dos bispos, só falando bem dos padres, só falando bem da CNBB, que ninguém tivesse nenhum tipo de erro, ninguém tivesse nenhum tipo de problema, que ninguém ensinasse nenhum tipo de bobagem. Seria maravilhoso fazer isso. Então entendam, quando eu critico a atitude de algum padre, algum bispo, eu não generalizo, né? Porque eu entendo o quão pesado é ser um padre, o quão pesado é ser um bispo, né? Eu tenho essa consciência, né? Então, não me levem a mal, às vezes o Fábio só fica, né? Igual me falaram ontem, né? Não, eu não posso chamar os bispos de palhaço. Não, gente, não é falar mal por falar mal, entende? Eu quero que as pessoas se choquem, né, com a maneira que eu falo, para elas acordarem e começarem a rezar por eles. E não só para poder criticar eles, mas rezem pelos padres, que Deus dê força a eles, né? Que Deus os ajude a não perder a fé, né? E a continuar fazendo o trabalho. Nós vimos aí, né, nessa época de pandemia, quantos padres, na Itália principalmente, ficaram doentes porque iam visitar os doentes no hospital, né? E morreram por causa disso. Então olha a importância do trabalho do padre. Todos os trabalhos que cuidam de coisas materiais têm o seu valor, mas o padre é o trabalho mais importante do mundo porque ele cuida do bem-estar da alma, ele cuida dessa manutenção, digamos assim, da salvação das pessoas. Então rezem pelos padres, não critiquem os padres de maneira aleatória, né? Se tiver erros, apontem os erros, mas aponte os erros com caridade e reze por eles. Deus abençoe.